Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à série clássica, vamos voltar a TOS, mais especificamente ao primeiro episódio da segunda temporada intitulado Tempo de Loucura, Amok Time. Mais um episódio aí que é referência, mais um episódio aí que é emblemático, mais um episódio de construção de universo de Jornada nas Estrelas, no caso aí, né? Todos nós sabemos os vulcanos, né? Quer dizer, é um episódio importantíssimo. É um episódio onde apareceu a saudação vulcana, é um episódio onde apareceu o termo vida longa e próspera, é um episódio onde apareceu o ritual do Ponfar, né? De acasalamento dos vulcanos, né? Tudo isso, né? Aparece nesse episódio e depois ia ser muito trabalhado, entendeu, nas séries posteriores, nos capítulos posteriores de todas as séries, né? É muito interessante a gente perceber, né, como esse episódio ele foi uma referência na construção do cânon, né, de Jornada nas Estrelas, né? Todos nós sabemos a história, né? O Spock ele está chegando ao período de acasalamento dele, que é o Ponfar, né, que é um ritual vulcano muito milenar, muito antigo, né, que ainda trabalha a questão de mulheres serem propriedades e posses de homens, né, no caso, né, um negócio que era, vamos dizer assim, considerado radical até para aquela cultura machista, né, dos anos 60. É interessante a gente ver isso, né, como esse episódio vai criticar essa visão, né, da mulher como uma propriedade do homem aí, né, no caso, né, vai fazer essa crítica velada, né. Embora o episódio ele tenha, né, mais alguns lances assim da cultura machista da época, né. Por exemplo, se você pegar o comportamento da enfermeira Chapel com relação ao Spock, né, que ela estava fazendo sopinha para ele, aí ele arremessa a sopa contra a parede, coisa e tal, ele grita com ela, não sei o que, e depois ela vai lá, né, toda submissa de novo, falar com ele. Ela sabe que ele está passando por um problema, mas ficou um negócio assim meio estranho, né? O Spock depois ainda, para meio que pedir desculpas para ela, pede para ela fazer uma sopa para ele de novo, né? Quer dizer, hoje em dia seria um pedido de desculpas, né? Mas naquela época, né? Você pediu uma sopa e a mulher ficava toda feliz da vida lá fazendo a sopa para o homem de novo, né? Coisa e tal, então ficou um negócio meio estranho. Mas a característica mais, de repente, mais controversa desse episódio foram as escolhas de Pring, né, no caso, né, para poder ficar com Stun, né, que era o vulcano com quem ela era apaixonada mesmo, né. Ela fez toda uma explanação lógica lá, que eu não vou reproduzir aqui agora, que está toda bem explicada lá no meu texto da Batata Espacial, e você também pode ver o episódio, né? Mas ela faz toda uma explanação bem lógica, né? Bem lógica mesmo, uma lógica impecável, né? Onde ela até falava em adultério, né? Para vocês terem uma ideia, como opção, né? Para continuar com o Stun, mesmo estando prometido ao Spock, né? No caso, né? E aí o Spock chega pro Stun, né? Fala que não, ela é sua, né? E você vai perceber que nem sempre ter, né, é a mesma coisa que desejar, né, no caso, né, como se ele estivesse insinuando ali, né, que a T'Pring foi uma víbora na história que ela teve um comportamento pouco ético, né, bem dentro dessa visão conservadora, moralista, agora sim na década de 60, né. Agora, é interessante a gente perceber, né, que a T'Pring, né, ela estava sob o jugo, entendeu, de uma cultura milenária, ela estava ali, né, sendo tratada como um objeto de um homem, entendeu? Então o que ela fez? Ela pegou essa visão dessa cultura milenar, dessa cultura antiga, essa visão de mundo aí antiga, e ela buscou brechas nisso para quê? Para ela, né, sobreviver. Ela buscou estratégias para sobreviver, entendeu? Numa, vamos dizer assim, numa visão de mundo que desfavorece demais a posição da mulher, entendeu? Então ela estava ali, né, tentando, vamos dizer assim, usar isso, né, para poder, né, tirar alguma coisa de boa nisso para ela, né? Porque ficar sendo um jogo assim de ser escolhida por um homem, coisa e tal, esse negócio todo é meio complicado, né? Então ela estava justamente tentando, né, burlar, driblar essa coisa um pouco usando o próprio sistema de valores, né, vamos dizer assim, altamente milenares dessa cultura vulcana aí, né, no caso, tá? Aí a gente vai lembrar de toda a situação, né, que o Kirk leva o Spock até Vulcano, né, mesmo contrariando ordens, né, que eles vão, que a nossa T'Pring vai acabar escolhendo o Kirk, né, como desafiante do Spock, né, para preservar o Stun, né, no caso, né,
E aí o grande detalhe é o seguinte, né? O grande detalhe é que a atmosfera de Vulcano era muito rarefeita, né? E que o clima também era muito quente. Então o Kirk não teria a menor chance contra o Spock, né? Um Spock que estava ali com sangue fervendo, com uma força 3 vezes maior do que a de um ser humano, né? No caso, né? E aí o nosso Dr. McCoy disse que vai colocar um composto de trióxido, né, no Kirk, né, mas na verdade era um paralisador neural para simular, né, uma morte do Kirk ali no caso. Né. Então a gente vai ver essa coisa sendo trabalhada aí, né, o Kirk acaba se simulando a morte do Kirk, né, o Spock pensa, né, que mata o Kirk, né, no caso, né. Aí o Spock vai se entregar para as autoridades, mas o Kirk está vivo. E quando o Spock, né, vê o Kirk vivo, né, aí é aquela explosão, né, emocional, né, do Spock, né, no caso, né, que ele fala de rir, né, rindo, né, coisa e tal, né, que foi uma coisa que dizem que na época, né, que o Leonard Nimoy no seu livro Eu Sou Spock, se eu não me engano, tá, eu posso estar enganado agora, que eu já li esse livro tem um certo tempo, tá? Mas ele falava, né, que ele ficou, né, meio ressabiado, né, que o Nimoy fala no seu livro que ele sempre teve uma preocupação muito grande com a construção do personagem do Spock, né, e qualquer arrobo mais emocional que o Spock tinha nos episódios, o Nimoy ficava sempre ali, né, tentando preservar seu personagem. Ele atuava, ele meio que tentava interferir no processo criativo de uma forma meio crítica, né, para tirar essa coisa, né, muito emotiva do personagem, né. E ele disse que não gostou dessa cena, que ele achou que deixaria essa cena, que o Spock ficaria muito vulnerável nessa cena, né? E depois parece que as pessoas falaram, né, que a reação do público foi muito boa com relação a isso, né? E ele teria se sentido mais aliviado ainda quando ele viu, né, numa convenção, as pessoas assistindo o episódio e as pessoas teriam, vamos dizer assim, como eu posso dizer, teriam aplaudido demais, né, quando o Spock fez essa intervenção para cima do Kirk. Ele se sentiu mais aliviado quando ele acabou vendo isso, entendeu? Então, isso daí é uma reza a lenda, tá? Eu posso estar enganado aqui, mas eu tenho uma vaga lembrança de que ele falou isso, né? Posso estar enganado. Se eu estou enganado, podem botar nos comentários aí, tá? O que acontece, né? Com relação à saudação vulcana, né? Ele quis colocar alguma coisa, né, que fosse interessante no episódio, né? Essa saudação aqui, no caso, né, que vem da cultura judaica, né, que quando ele tinha 9 anos ele ia nos cultos, né, judaicos, né, os rabinos eles evocavam, eu não sei a pronúncia, tá, gente? Eu não sei se é Shekinah, Shekinah, entendeu? Mas é a versão feminina de Deus na cultura judaica, que é tão linda e tão poderosa que se você olhar diretamente para ela você pode cair morto. Então, quando os rabinos evocavam Shekinah, eles usavam esse sinal aqui, né? Que na verdade não é o V, né? Não é uma representação da letra V, mas é a representação de uma letra judaica que pega não somente isso aqui, mas também isto aqui. Por isso que você tem que fazer, entendeu? A saudação vulcana com o polegar aberto e não com o polegar fechado. Tem que ser assim. Porque na verdade isso tudo aqui é uma letra judaica, do alfabeto judaico, né? No caso lá, né? Que é o início começa com a primeira letra da palavra Shekinah no alfabeto judaico, né? E aí, né, ele tinha 9 anos, né, de idade quando ele estava no culto, o pai fala, fecha o olho, né, para não ver, né, que senão você pode morrer, né? Aí ele com 9 anos, né, ele na verdade o que ele fez? Ele abriu o olho e viu, né, não morreu, né, que bom, né, não morreu, né, depois virou Spock e tudo, né, e viu, né, os rabinos lá em transe, lá assim, entendeu? Então, quer dizer, ele pega isso, entendeu? Para colocar na série, né, no caso, né? É interessante também que a Célia Lovsky, né, que faz a T'Pau, né, no caso, né, que é essa grande filósofa de Vulcano, que rejeitou um assento no Conselho da Federação, ela não conseguia fazer, né, o sinal vulcano direito, né? E dizem que o Kirk também não conseguia fazer, mas o Kirk não tem a menor importância, né, de repente, né, porque eu não me lembro pelo menos de ver o Kirk fazendo isso, entendeu, nas séries, tá? Se teve algum episódio, vocês podem falar aí também, tá? Porque realmente eu não me lembro, né? Mas a Célia Lovsky tinha que fazer, pelo menos no único episódio que ela trabalhou. Você vê que ela faz um negócio assim, meio assim, sabe? Meio torto, assim, né? Que nego praticamente pegava os dedos dela e jogava pro canto. Agora deixa assim, entendeu? Pra ela poder fazer o sinal, né? Então você tem essa lenda aí também, né? Que também é falada lá no Eu Sou Spock também, tá? O que a gente pode falar mais aí desse episódio? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar, né?
É interessante a gente perceber que o episódio tem uns lances também muito engraçados, né? Porque como você tá vendo o Spock lá com um descontrole emocional muito grande, né? Ele arremessa sopas Promec contra a parede, ele dá socos em monitor e destrói o monitor todinho, né? As próprias falas entre ele e o Kirk tem umas coisas engraçadas quando eles começam a falar do tema da biologia, da reprodução. O Kirk fala: se preocupa não, Spock, não fica envergonhado com isso não, que as abelhas e os passarinhos também fazem a mesma coisa. O Spock não, mas a abelha e passarinho não é vulcano. Você tem que entender o seguinte, capitão, a gente vai para um ritual ancestral muito antigo, entendeu? Naquela época, entendeu? Que os vulcanos tinham emoção completamente aflorada. Então, essa coisa de você ter uma emoção muito aflorada, de você sentir o teu sangue virar fogo, de teu coração estar em chamas, de teus olhos estar em chamas, de seu sangue estar em chamas, entendeu? Isso é uma coisa que leva você a um estado emocional muitíssimo forte, entendeu? E é, vamos dizer assim, uma agressão contra a nossa cultura de lógica de hoje em dia, entendeu? A gente volta pelos nossos ritos mais ancestrais, né? A nossa ancestralidade e a emotividade está muito aflorada aí, entendeu? Então isso é um tema que a gente não discute nem entre a gente, nem entre os vulcanos, entendeu? Porque é um tema muito tabu, por quê? Porque violenta demais, entendeu? A nossa lógica, a nossa racionalidade, né? Essa emoção ancestral muito forte aí, né, no caso, né? O Dr. McCoy até fala um negócio interessante, ele fala que talvez seja esse o preço que eles pagam, entendeu? Por ficar tanto tempo reprimidos pela lógica ali o tempo todo, né? Interessante a gente ter visto isso também, né? Então, gente, é um episódio, sabe, que a gente poderia falar mais outras coisas, entendeu? Mas eu vou dar uma parada por aqui, tá? Recomendadíssimo reassistir, né? Esses episódios você reassiste, né? 1 trilhão de vezes, entendeu? E você não se cansa deles, né? Porque é a coisa mesmo de Jornada nas Estrelas raiz mesmo, é episódio de construção de cânon, mas aquele episódio sólido de construção de cânon, que vai te dar muitos elementos e muitos fatores aí para você construir um cânon que depois vai ser exaustivamente usado nos filmes, né? Você vai ver isso em Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, né? Você vai ver essa coisa do Ponfar, você vai ver essa coisa do Vida Longa e Próspera para tudo quanto é lado, né? Coisa e tal, né? E é isso, gente. Então vale muito a pena assistir novamente, tá? Vou ficando por aqui, né? Desejando vida longa e próspera como sempre, tá? O texto desse episódio vai estar lá na Batata Espacial como sempre. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal Diário do Capitão nas redes sociais para vocês, né? Ajudarem bastante a gente nisso aí, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.